As falências do Silicon Valley Bank e do Signature Bank nos Estados Unidos na última semana geraram temores no mercado financeiro global. A situação levantou dúvidas sobre instituições financeiras em todo o planeta. E sobre isso, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o professor na George Washington University e ex-vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto. Professor Otaviano, bom dia, bom domingo por aí. Obrigado pela presença. Bom dia para vocês também. Professor, são casos pontuais as falências, as crises que atingiram essas instituições ou se trata de um fenômeno maior? E que fenômeno seria esse? Bom, essa é a grande pergunta. Há várias razões pelas quais acreditar e nós não estamos repetindo 2008, 2009, que nós não estamos diante de um colapso do sistema bancário norte-americano e global, como vimos na 2008 e 2009. Que fatores seriam esses? Olha, primeiro, antes de tudo, a gente não tem agora, digamos assim, aquela deterioração na qualidade dos ativos dos bancos que havia ocorrido nos anos anteriores à crise financeira global de 2008 e 2009. Como a gente pode se lembrar, daquela vez, antes havia acontecido uma exposição muito ampla à bolha imobiliária e, de uma maneira ou outra, portanto, os bancos estavam todos vulneráveis por conta daquilo. Dessa vez, a qualidade dos ativos na carteira dos grandes bancos, pelo menos, é de outra natureza, porque depois da crise de 2008 e 2009, uma regulação foi colocada em prática com níveis mínimos de capitalização dos bancos, com monitoramento e testes de estresse sendo aplicados pelos grandes bancos. Da mesma maneira, também a qualidade dos ativos nos últimos anos não tem sido ruim. Na verdade, os programas de afrouxamento quantitativo e juros baixos deram uma oportunidade para o setor privado, a clientela do setor privado dos grandes bancos, de alongar suas dívidas e alongar com taxas de juros baixas. Existem critérios também mínimos de liquidez dos bancos e assim por diante. Aí vocês perguntam, e como é que acontece acontece o caso do Banco do Vale do Silício e assim por diante? O problema, entre outras coisas, é que aquele aperto regulatório foi aplicado a grandes bancos, tá certo? E, inclusive, em 2018, na era Trump, houve uma reforma que reduziu ainda mais o âmbito dos bancos. Apenas os grandes bancos continuaram sujeitos àquela regulação estrita. E os casos de bancos quebrados agora não justamente foram casos de bancos que, depois do que aconteceu em 2018, saíram desse escopo regulatório muito rígido. Pois bem, a única grande vulnerabilidade desses bancos, agora dessa fase recente, foi o descasamento entre, digamos assim, as taxas de juros recebidas pelos títulos de renda fixa que esses bancos mantêm em carteira e as suas obrigações de passivo, num contexto em que as taxas de juros começaram a subir brutalmente no ano passado para cá, né? E não por acaso, os bancos que faliram, particularmente o caso do Banco do Vale do Silício, fora do escopo regulatório, eles tinham um grau de exposição muito grande na sua carteira com justamente títulos do Tesouro com taxa de juros de antes, né? E esses papéis se desvalorizaram à medida em que o Federal Reserve foi aumentando os juros do ano passado para cá. E o grau de exposição do Banco do Vale do Silício a esse tipo de risco, o risco de descasamento, né, era muito elevado, né? E, dadas as características da base de depositantes do Banco do Vale do Silício, com grandes depósitos com grande volume, fora, inclusive, da cobertura do seguro
de depósitos do sistema norte-americano. Essa malta pequena, com grandes volumes, na hora em que sai do Banco do Vale do Silício, com grande rapidez, tornou o banco insustentável. Pois bem, não por acaso, no próprio domingo da semana passada, domingo há 7 dias, a resposta das autoridades americanas, das autoridades correspondentes, ou seja, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, mais o Tesouro e mais a entidade que cuida do seguro dos depósitos, fez uma resposta grande, cobrindo os depósitos à vista do Banco do Vale do Silício, criando uma linha de crédito para ajudar, digamos assim, para dar liquidez aos outros bancos que não são os grandes e que também poderiam ser e foram contaminados por pânico, advindo das duas instituições que quebraram, né? Os 3, na verdade, depois quebrou mais um. E isso, de certa maneira, impediu que o pânico fosse ainda maior. Agora, isso não irritou inteiramente. Tivemos uma semana em que ainda se viu turbulência, vamos ver como é que abre amanhã, mas, por enquanto, certamente, a expectativa é de que isso não vai se desdobrar numa crise geral do sistema bancário como a que vimos em 2008, tá certo? Vai ter reforma regulatória, porque certamente o que aconteceu em 2018 vai ter que ser visto, critérios vão ter que ser colocados para esses bancos menores, né? Mas eu quero crer que... Bom, e os desafios continuarão, porque, veja, uma diferença em relação a 2008 é que, então, em 2008, o sistema, o Federal Reserve, pode se dar o luxo de baixar brutalmente as taxas de juros, o que ajudou na resposta à crise financeira de então, né? Dessa vez, não. Dessa vez, a inflação está se mostrando resistente, particularmente nos componentes de serviços. O mercado de trabalho norte-americano continua bem apertado, e os componentes do núcleo de inflação permanecem resistentes à baixa, né? Tanto é que, na terça-feira da semana passada, ou seja, 2 dias antes do choque e falência do Banco do Vale do Silício, o presidente do Fed, em testemunho ao Congresso, meio que aludiu que o aumento de taxa de juros pelo Fed na reunião do Copom deles nessa semana que vem, na terça e quarta, seria ainda maior do que aquilo que se esperava, né? Aumento de 50 pontos básicos. Só que 2 dias depois, a gente tem essa quebra do Banco do Vale do Silício, e agora as apostas estão divididas. Há gente que acha que o Federal Reserve vai decidir dar um tempo, vai decidir esperar para ver e vai manter os juros onde estão. Há quem acha que, ao mesmo tempo, o Federal Reserve não pode dar um sinal de leniência com a inflação, etc. e tal, então Sim, vai subir 25 pontos básicos, tá certo? Mas definitivamente 50 pontos básicos estão fora de questão. Professor Otaviano Canuto, obrigado pela participação, pela gentileza em nos atender aqui nessa manhã de domingo. Um bom final de semana por aí. Até uma próxima, professor. Até uma próxima, um abraço.